Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando nessa noite. Que Ele realmente possa continuar aqui no nosso meio, se manifestando, nos abençoando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na tua presença, Deus. Nós já te louvamos com hinos e com cânticos. E este momento agora, ó Pai, é o momento de estudarmos a tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, venha falar ao coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Que o céu realmente esteja aberto sobre este lugar. E que a tua presença continue aqui conosco, Senhor. E vai de encontro, Senhor, aquilo que precisa ser mudado em nós, transformado em nós, para que possamos fazer a tua vontade e cumprir o teu id. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, este momento ao Senhor. Tenha liberdade, Senhor, de falar conosco, de transformar-nos e abençoar a nossa família, Senhor. Tudo que nós temos pedido é para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Irmãos, hoje é uma noite mais que especial. Primeiro porque você está aqui juntamente com o nosso Deus. Amém? Muitos irmãos gostariam de estar aqui, mas por um motivo ou outro não puderam estar. Alguns trabalhando, outros viajando, outros enfermos, outros na sua luta. E vida que segue. E a igreja não para. Então, quando nós temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, nós não podemos abrir mão dela. Hoje o Senhor tem algo para revelar para nós, que realmente é um divisor de águas na nossa vida. Então, abra o seu coração, abra a sua mente para que você possa aprender um pouco mais a palavra do Senhor e para que essa situação, se por algum motivo você está vivendo de adversidade, cesse hoje. Se há alguma coisa que tem prendido você ou a sua família, isso vai cessar hoje em nome de Jesus, amém? Nós estamos em um culto denominado culto da família. Culto da família porque é onde o Senhor vem abençoar a nossa família. Então o que nós não podemos perder de forma nenhuma é a presença do nosso Deus. Isso é o que há de mais importante na nossa vida. Apesar que muitas das vezes nós não percebemos isso. Irmãos, carro é bom, casa é bom, emprego é bom. Mas tudo isso nós estamos sujeitos a perder a qualquer momento. Mas a presença do Senhor nós não podemos perder. Amém? Então nós vamos começar no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que há uma agenda espiritual que precisa ser cumprida na nossa vida. Que o Senhor está atento a tudo que está acontecendo. Que Ele está vendo, Ele está sondando mente e coração. Então nós precisamos estar ligados na agenda de Deus. E não somente na nossa. Ou na que nós preparamos, ou imaginamos que vai acontecer amanhã ou depois. Ou nas expectativas que nós criamos sobre coisas ou pessoas. O Senhor tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Amém? Então nós vamos começar no versículo 1. A palavra de Deus fala assim, irmãos, ó. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igrejas para os maltratar. Então aqui está falando da igreja primitiva. O rei Herodes cismou de mandar prender alguns cristãos para maltratar. Irmãos, até aí, nós já temos passado nesses dias. Muitas pessoas têm sido maltratadas por causa do evangelho. No nosso país é tranquilo. É um país que se diz laico. Então não há essa perseguição, mas há alguns países que se você tiver uma Bíblia, eles matam a sua família. Eles te perseguem. E aqui não era uma situação diferente dessa. Aqui o rei simplesmente mandou prender para maltratar, simplesmente porque eles criam no Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver que ele manda prender pessoas que tinham uma importância na igreja, que precisavam ser usadas pelo Senhor, assim como eu e você. O inimigo ele só vai se levantar contra alguém que tem propósito de Deus em sua vida. Se o inimigo não tem se levantado contra a sua vida e você acha que está tudo bem, começa a preocupar.
Talvez você está se tornando uma pessoa inútil para os planos de Deus nessa terra. Nós somos colunas da igreja. Nós somos vasos de honra, provocadores de milagres e filhos de Deus. E a palavra de Deus fala assim, ó. Fazendo passar fio de espada Tiago, irmão de João. O que isso quer dizer? Mandou matar João. Irmãos, olha o coração desse homem. Olha o sentimento do mundo para com as pessoas da igreja. Então lá fora, por mais que pareça ser, não é e não serão nossos amigos. Nós temos colegas de profissão, colegas de escola, mas amigos, não. Nós somos literalmente inimigos do mundo. No mundo nós estamos lá só para buscar o que é nosso de direito. Que a palavra do Senhor fala que é para nós dar o quê? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, já que nós vivemos na terra, nós precisamos cumprir as leis que regem aqui na terra. Mas nós somos seres espirituais que vivemos na terra. Então, o mundo nos odeia. Não caia na besteira que você é querido ou que você é a última Coca-Cola do deserto lá fora. Que você é a pessoa que chama atenção, que faz falta em qualquer lugar, que você é importante na vida das pessoas, que não é e não vai ser. É só você parar e analisar quantas pessoas já passaram na nossa vida e já não estão mais. Quantas pessoas que nós falamos, esse é meu amigo, e já não está mais conosco. Não estou nem falando de igreja, estou falando do nosso trabalho, da nossa faculdade. Pessoas que frequentavam nossas casas já não frequentam mais. Pessoas que nós nem mandamos mais mensagem. E aí a gente fala que é a correria da vida. Não, irmãos. Não é a correria da vida, é porque nunca foram amigos. E aqui a palavra de Deus continua assim, ó. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Irmãos, ele viu que isso agradava aos judeus. O povo que, teoricamente, servia a Deus. Está agradando porque eles criam que Jesus era um falso profeta, era só mais um religioso da época. Não tinha conhecimento de quem era Jesus. Mas quando o rei percebeu isso, falou assim, vou mandar pegar mais, prender mais. Irmãos, mas nós precisamos ficar atentos a essas coisas. O problema de um aqui é de todos. Todos nós estamos no mesmo barco, chamado igreja. E fala assim, ó. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 esquadras de 4 soldados cada uma, para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, depois da Páscoa ele ia apresentar ao povo. A intenção dele era matar Pedro também. O inimigo veio, irmão, somente para essas coisas: matar, roubar e destruir. Então nós não podemos brincar com essas coisas. Quando nós falamos que nós devemos orar pelas nossas autoridades, é para que esse tipo de barbárie não venha acontecer no nosso país. Para que o coração dessas pessoas que têm governado o país não venha criar leis que venham nos impedir de buscar ao Senhor e servir ao Senhor. E continua a palavra de Deus assim, ó. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, entendam isso aqui. Um já tinha sido morto. O outro estava prometido para ser morto no outro dia. Ou seja, aparentemente não tinha saída. Já matou um e vai matar o outro. Mas a igreja estava como? Em oração incessante. Oração sem cessar. Oração confiando no Senhor. O destino de um pode ter sido de uma forma, mas o de outro vai ser diferente. E qual a oração que nós precisamos fazer nessa noite? É para que a nossa oração seja respondida com um sim e um amém do Senhor. É o que assim seja. É que a vontade do Senhor possa estar alinhada com a nossa vontade. Para que realmente possamos ter uma vida cheia de gozo, de paz, de alegria aqui, irmãos. Nós acabamos de cantar, Ele nos ama tanto, mas tanto quanto assim. A ponto de responder as nossas orações. A ponto de o nosso coração estar alinhado com a visão de Deus.
E a palavra de Deus continua assim, ó. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com cadeias, e sentinelas à portas guardavam o cárcere. Olha a situação desse homem, irmão. Esse homem era um simples pescador. Era um homem tranquilo. Aparentemente, diante desse monte de guarda, ele não era um assassino. Ele não era uma pessoa perigosa para a sociedade ou para aquele povo. Mas olha como que ele estava. E eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, ó. Pedro, porém, dormia entre dois soldados. Como que você tem ficado diante das situações adversas que por acaso acontecem na sua vida ou na sua família? Você realmente está descansando no Senhor? Ou você está trazendo essa carga de adrenalina e aumentando o seu cortisol, adoecendo por causa das coisas que não é para você preocupar e simplesmente confiar no Senhor? Então, irmãos, nós precisamos ser pessoas que realmente orem. Uma igreja que ore, dependente do resultado, a vontade do Senhor, ela vai prevalecer. O Senhor tem uma agenda e ela vai ser cumprida, amém? E fala assim, ó, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Irmãos, fique tranquilo. O Senhor tem controle sobre todas as coisas e já o anjo vai te tocar. A resposta de Deus vai chegar. A sua bênção vai chegar. A sua família vai ser transformada em nome de Jesus. A sua vida realmente vai mudar em todas as áreas, seja ela qual for. Nós poderíamos aqui, cada mês, fazer uma campanha diferente. Campanha da prosperidade, campanha da família, mas Deus para fazer tudo num dia só. Ou durante todo o ano. Deus tem uma agenda e Ele vai cumprir. Talvez não vai ser da forma que eu espero que seja, mas vai ser cumprida em nome de Jesus. A palavra fala assim, ó, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Aqui, irmãos, está uma revelação para nós. Muitas das vezes você fica esperando algo acontecer sobrenatural para tomar uma posição diante de Deus. O anjo simplesmente fala para ele levantar. As cadeias, as algemas, só caem depois que ele levanta. Deus não está preocupado onde você tropeçou, ou caiu, ou continua caído no seu pecado. Ele está mandando para você levantar, para essas cadeias cair por terra. E que cadeias são essas, irmãos? O que tem te prendido? O que tem prendido o seu ministério? O que tem paralisado a sua vida? Você bem o sabe. Irmão, se é um vício, Deus não tem dificuldade de matar esse vício. Se é uma enfermidade, Ele não tem dificuldade de matar essa enfermidade. Se é um problema na vida financeira, Ele não tem problema em te prosperar. Então nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, amém? Então fala assim, ó, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. O que Deus está falando conosco, irmãos? Não é para nós andarmos como qualquer um. Independente da situação, o cara estava preso, algemado. Ele estava sendo comparado com qualquer tipo de pessoa que comete um crime. Estava como um criminoso sem fazer nada. Mas não é porque você está vivendo essa situação que você é aquilo que o povo está dizendo que você é. Não é porque você está numa cadeia hoje que você é um presidiário. Você continua sendo servo de Deus. E quando fala para se arrumar, vestir, é para que você não ande como o povo do mundo anda. Não é para você pensar como o povo do mundo pensa. Ou seja, que não venha faltar esperança no nosso coração. Que não venha faltar visão para que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Porque se isso faltar, irmãos, nós vamos começar a servir o Senhor na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Isso vai causar danos irreparáveis à nossa vida.
e atrasos muito grandes nas bênçãos sobre a nossa vida. Então muitas pessoas preocupam-se demais com o pecado ou demais com a bênção que quer receber e esquece da presença de Deus. Esquece dessa agenda de Deus. Herodes tinha uma agenda para matar Pedro no outro dia, mas o Senhor tinha uma agenda para liberar ele naquele dia. E Jesus quer me libertar nessa noite, quer te libertar nessa noite, quer nos libertar nessa noite. Mas para isso nós precisamos levantar e tomar posse em nome de Jesus. A fé, irmão, nada mais é do que tomar posse antes de você ver ela. As minhas orações, eu tomo posse antes de ver. Quando eu desejo algo do Senhor, eu sinto até o cheiro. Seja de um carro que eu vou comprar, ou de uma roupa que eu vou ganhar, ou vou comprar. Então nós precisamos exercitar isso em nós. Ah, como vai vir um recurso? Eu não sei, eu posso planejar, mas Deus vai fazer de outro jeito. Então eu tenho que ser como uma folha na mão do Senhor. Ele me leva para onde Ele quiser. Ele faz da forma que Ele quiser. Agora não tenha medo de ser criticado, ser criticada. Não tenha medo. Deixa as pessoas falar, conte o seu testemunho. Deus vai mudar a minha família, Deus vai mudar a minha vida e Deus vai fazer. Ah, pastor, eu aprontei ontem. Tranquilo, eu também. A diferença é que eu arrependo rápido e volto para o Senhor. Então nós precisamos aprender a eficácia do sangue de Jesus. Se você arrepender do seu pecado e pedir perdão, você vai se tornar limpo. Não há acusação, não há julgo sobre nós, irmãos. Esse problema já foi resolvido, nós já ensinamos isso aqui centenas de vezes. Mas qualquer tropeção que o irmão dá, ele para na situação. Ei, bate a poeira e anda. Para cada desonra que você sofre, irmão, é dupla honra que você vai receber do Senhor. Ah, pastor, eu fiquei nervoso, eu irei. E o Senhor falou que nós iríamos irar. Mas Ele fala, não pequemos. Às vezes sai coisas da nossa boca. Coisas que nós não gostaríamos de falar ou fazer. Mas ainda sai. E aí nós precisamos arrepender. E não praticar aquilo que veio ao nosso coração. E aí nós já enumeramos aqui diversas vezes. E demos exemplo de coisas no trânsito. Quantas vezes nós temos vontade de fazer alguma coisa? Nós ficamos irados no trânsito, mas não fazemos. Isso é vida com Deus, isso é domínio próprio. Isso é realmente confiar no Senhor. Amém? Versículo 9 fala assim: então saindo, o seguia, não sabendo que era real e o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Irmão, coisas espirituais, muitas das vezes você vai ficar na dúvida. Se é de Deus, se é de você mesmo, se você está sonhando, se você teve um pensamento. Permita o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Se você ainda não teve esse tipo de experiência, prepare para ter, porque nós saímos de uma campanha de 30 dias de oração e estamos agora num propósito de 40 dias de jejum. É impossível de Deus não se manifestar no nosso meio. É impossível você não ver a glória de Deus mudar a vida dessa pessoa que está do seu lado. Ele vai mudar, você vai ouvir muitos testemunhos dessas pessoas. E a palavra do Senhor continua assim, ó. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Irmãos, o cara nem colocou a mão no portão. Está falando que abriu, qual que foi a forma? Naquela época tinha portão eletrônico? Sim ou não? Mas ele não abriu? Irmãos, ele não chegou lá e falou assim, olha, em nome de Jesus, abra o portão. Ô anjo, dá ordem para esse portão abrir. Ô anjo, abre esse portão para mim. Não, abriu. Só pela presença de Deus. E muitas das vezes vai acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa família, em nome de Jesus. Irmão, você não vai precisar nem abrir a boca e vai acontecer o sobrenatural por causa da presença do Deus que nós carregamos. Da palavra que nós pregamos. Então prepara para desfrutar o sobrenatural de Deus nessa terra. Ah, isso eu não creio. Não precisa crer nisso. Deus vai manifestar de forma sobrenatural na sua vida. Na hora que você olhar e falar assim, não sei se foi comigo, se foi o irmão, se tem algum crente. Não, é com você mesmo. Deus vai te usar de forma poderosa.
Então você, esposa, seja uma mulher sábia e ore pelo seu marido. Você, marido, cuide da sua mulher e ame ela como Cristo amou a igreja. Vocês, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. E filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Honre pai e mãe, para que seus dias se prolonguem nessa terra. E a palavra de Deus continua dizendo: está indo em direção por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Irmãos, tem hora que é o sobrenatural e tem hora que é com nós mesmos. Agora aqui chega a hora de nós tomarmos uma decisão. Na hora que o anjo aparta, é a hora que entra uma fé racional, uma mente posta em Cristo. Aqui ninguém pode fazer mais nada por você. Aqui é entre você e Deus. E o diabo está olhando. Qual a decisão que você vai tomar? Quando o anjo se aparta, ele cai em si. Agora eu sei o que está acontecendo. E agora é hora de eu tomar uma decisão em Cristo. Fala assim, Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Irmão, qual que era a expectativa daquele povo? Que ele fosse morto no outro dia. Sim ou não? Irmão, qual que é a expectativa das pessoas que estão lá fora? Pessoas que não gostam de nós. Pessoas que estão planejando contra a nossa vida, contra a nossa família, que tem inveja contra nós. Estão torcendo para que dê errado. Você acha que todo mundo que nós conversamos que gosta de nós? Você acha que todo mundo que nós conversamos só fala bem de nós? Não, irmãos. Muitas pessoas têm inveja de você, da sua família, do que você tem, do que Deus te deu, do que você conquistou. Para você, já é algo normal, porque você acostumou, mas tem muitas pessoas que não têm nada que você tem. Então comece a louvar a Deus por aquilo que você tem. Você tem filhos que são bênçãos. Você tem esposo que é uma bênção, esposa que é uma bênção. Você tem a sua casa. Muitas vezes tem seu carro, tem sua bicicleta, você tem o seu emprego. Tem pessoas que estão almejando isso. E não querem igual você tem, ou melhor que você quer, o que você tem. Então aqui é hora de decisão. É hora de falar com Deus. Não, Deus, eu sou do Senhor e minhas coisas são do Senhor. Nada pode tocar na sua agenda. Aqui, na hora que vem a resposta da oração da igreja, não se esqueça. A igreja estava em oração, intercessão por aqueles homens de Deus que estavam presos ali. Assim como nós estamos em oração em favor da sua vida, em favor da sua família. Tem pessoas pagando preço aqui todos os dias, todas as madrugadas, seja nesse frio, seja no calor, irmãos. Então nós não brincamos de ser crente, nós cremos no que está escrito aqui, mas tem uma hora que você vai ter que decidir. E a hora é essa aqui, olha aqui, que a palavra de Deus fala. Considerando ele a sua situação. Você já parou para ver a sua situação? Como está o seu tempo de oração? Como está o seu tempo de jejum? Como que está a sua frequência nos cultos da sua igreja? Como está a sua comunhão com a sua família? Aí, consideração, você tem que considerar isso. Uma fé racional, não emocional. Eu não venho só quando o bicho está pegando, só quando as coisas estão ruins. Não, eu tenho que vir sempre. Eu tenho que estar na presença do Senhor sempre. Essa é uma decisão sábia. Amém? Porque não adianta nós orarmos, Deus te livrar da luta, te livrar do deserto, da escravidão, e quando você é livre, você toma uma decisão errada e volta lá para o Egito de novo, para ser escravizado por Faraó. Depois ficar à mercê de Herodes, ser morto. E hoje não é, aqui no Brasil, não é uma morte física, é uma morte espiritual. Você já não tem força para orar. Irmãos, olha o ponto que nós estamos chegando. A igreja não faz evangelismo mais. Quando eu falo igreja, não somos só nós, a igreja no todo. O que nós temos percebido? Os irmãos não têm dificuldade de vir adorar a Deus. Se como igreja nós estamos nessa situação, como que nós queremos que o Senhor venha arrebatar a igreja, irmãos? Como que você quer ver o sobrenatural se você não tem feito o mínimo, que é amar o seu próximo como você ama a si mesmo? Ou seja, nós não estamos tomando as decisões corretas.
Nós não estamos considerando as coisas que o Senhor tem colocado para nós. Porque se você pegar lá o livro de Jó, a vida dele só muda quando ele começa a orar pelos seus amigos. Estava tudo dentro da permissão de Deus, sobre o poder de Deus. Mas a vida dele só muda quando ele começa a orar pelos seus amigos. O que isso quer dizer? Ele está amando o seu próximo. Ele está deixando a sua necessidade para orar pela vida do próximo. E assim precisa ser nós. Precisa ser a nossa vida. Amém? Então, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam congregando e orando. Então, depois de considerar todas as coisas, agora eu tomo uma decisão. Eu vou para o mundo ou vou para a igreja? Agora está tudo bem, irmãos. Agora eu já não preciso de oração da igreja. Eu estou livre da mão de Herodes. Já não vou morrer no outro dia. Para onde que eu vou agora? Eu vou para a igreja ou eu vou para o mundo? Você tem que considerar isso. Você tem que ser fiel a você, à sua consciência, ao seu propósito de vida. Porque a igreja está orando, irmãos. Tem irmãos chorando por você, tem irmãos que estão com o joelho doendo. Ajoelhar nesse frio de madrugada para orar pela vida das pessoas não é fácil. E tem pessoas pagando um alto preço para você sair dessas cadeias, para que essas algemas caiam da sua mão, para que você seja livre no Senhor. Mas você precisa considerar isso diante de Deus. Amém? Estão ainda comigo aí? Aleluia. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Irmãos, olha para você ver. Para sair da cadeia, para cair as algemas, não precisou de bater, não precisou de fazer nada, porque o poder de Deus é sobrenatural. Agora, para entrar no lugar que tem oração, que tem jejum, que tem um povo de Deus, precisa bater, porque tem um rei. Tem Jesus ali. Era um portãozinho, irmãos. Não era uma cadeia, não era uma prisão. Mas havia uma igreja orando. Então, para você chegar aqui, entra com reverência diante do rei que está aqui, que chama Jesus. Nós precisamos voltar às práticas, irmãos. Chegar aqui e orar antes do culto. Deus abençoa o culto, abençoa o louvor, abençoa os ministros de louvor. Fala comigo, muda minha família, muda as pessoas que vão vir, guarda as pessoas que estão vindo para a igreja. Nós precisamos voltar a essas práticas. Então aquele povo estava orando. E sempre sobra para quem? Para as pessoas que são menos valorizadas. Mas é a primeira que vê o testemunho, irmãos. Então, se você se sentir menosprezado, menor do que alguém, não se preocupe, porque a glória de Deus vai se manifestar primeiro para você. Ah, bateu no portão, quem vai? Ah, vai empregada. Ah, vai lá. Irmão, nós somos servos do Senhor. Nós somos empregados do Senhor. Então, tudo que acontece vai aparecer para nós primeiro. O Senhor não faz nada sem revelar para nós. Isso é um privilégio servir ao Senhor. Aleluia! Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Irmãos, imagina, eu estou lá orando, Deus guarda Pedro. Ah, Deus libera Pedro. Libera, 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 libera. Ah, Deus salva ele da mão de Herodes. Do nada o cara bate lá, ei, sou eu, Pedro. A menina fica desesperada e sai correndo. Irmão, precisamos saber lidar com a bênção de Deus. Precisamos orar confiando que Deus vai trazer a bênção. Não é falácias. Isso é realidade da nossa vida de cristãos. A palavra de Deus fala que nós ligados na terra é ligado no céu. Então, se nós somos um, Deus vai ser um conosco. Se nós somos um na nossa oração, o Senhor vai ser um conosco. E aí, olha aqui o que fala. Ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe disseram, está louca? Irmãos, você está orando para o seu marido se converter. Quando o cara dá uma melhorada, você vai provocar. Você está orando para a sua mulher se converter, ela dá uma melhorada, você não crê que Deus mudou ela. Que é só uma emoção, que isso vai passar. Não vai passar, caiu as cadeias. Caiu as algemas, caiu as correntes, é um novo homem, é uma nova mulher, uma nova família. Então para de trazer essa coisa para esse mundinho pequeno do ser humano.
Vamos viver com a visão de Deus. Aleluia! A igreja que está orando não quer receber a bênção. Oraram tanto. Ei, Deus, livra Pedro. Livra. Quando o cara chega lá, você está ficando doida. Pedro está preso. Irmãos, é a mesma coisa você hoje. Eu não sei o que está no seu coração, não sei qual a sua necessidade. Mas você precisa agora analisar e falar assim, olha, eu tomo posse dessa bênção hoje. É agora, não é amanhã não. Deus está aqui. Agora, se você ficar igual esse povo aqui, está orando, não é minha bênção agora não, vai demorar mais uns 5 anos. Olha as palavras que eles usam com essas meninas aqui, ó. E eles lhe disseram, estás louca. Irmãos, a palavra do Senhor fala que para o mundo, a palavra dele é loucura. Uma igreja que estava orando não reconheceu o manifestar de Deus. Por isso que o Senhor falou, orai e vigiai. Então, quando nós estivermos orando, que possamos crer na nossa oração. Então, quando eu oro, eu acredito no que eu estou orando. Eu não estou orando por orar. Eu não estou falando aos 4 ventos. Eu estou falando com Deus que tem boca, que fala, que tem ouvido, que ouve, que responde. Aleluia, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que está aqui nessa noite, é esse Deus que está transformando a nossa vida agora. Aleluia! Ela, porém, persistindo em afirmar que assim era, então disseram, é o seu anjo. Irmãos, a igreja estava falando que era o anjo de Pedro que estava lá. Mais uma revelação aqui, ó, guarda aí. Para não pegar fora do contexto. Cada um de nós, o Senhor envia anjos para estar nos guardando. Lá fora ele chama de anjo da guarda. Mas há anjos que nos guardam, irmãos. Nós falamos, Senhor, dê ordem aos seus anjos nos guardar, nos livrar de todo mal, de todo acidente. Nós não oramos assim quando nós vamos viajar. É esse anjo que está conosco. Anjo que nos protege, que não permite que o mal chegue até a nossa vida, até a nossa casa. Aquele povo estava achando que era esse anjo. Então, para esse anjo ter se apartado de Pedro, ele já deveria estar morto. Mas por que a igreja continuava orando? Então, irmão, nada pode fazer nós pararmos de orar. Nada pode fazer nós pararmos de acreditar na palavra de Deus. Ou criar coisas na nossa cabeça. E a palavra de Deus continua assim, ó. Entretanto, Pedro continuava batendo. Irmãos, você imagina se você chegar na igreja um pouco mais cedo e a igreja estiver fechada, você não espera, você vai embora. Se nós somos responsáveis por abrir a igreja, não abrirmos a igreja, você não chega aqui e fica esperando, não, você vai embora. Pedro ficou batendo lá, insistindo, abre para mim aí. Você tem que chegar e levantar de manhã e falar assim, Deus, me dê graça de poder ir no culto nessa noite. Deus, me dê força. Joga por terra tudo aquilo que tem me pedido de te adorar. O melhor lugar para estar é na igreja, junto com os irmãos. Eu quero estar lá. Então aqui Pedro estava sinalizando isso. O único lugar que eu tenho para ir é esse aqui, Senhor, é onde é a oração. Onde a sua igreja está reunida. Onde as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas. É onde eu vou clamar e vou ser respondido. Aleluia! Então aqui Pedro nos ensina a ser pessoas persistentes, perseverantes. Então Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônicos. Irmãos, ficaram espantados. É Pedro! Deus tirou ele da prisão, como é que foi isso? Aí ele vai relatar. Então nós vamos relatar os milagres de Deus que acontecem na nossa vida. Irmãos, não tenha vergonha de contar os seus testemunhos. Porque quanto mais testemunho você conta, mais bênção você vai ter para contar, ué. Já viu quando nós estamos passando por uma fase ruim? Nós contamos para todo mundo. Como é que tá? Não tá bom, não. Tá difícil. É uma luta. Mas quando você recebe uma bênção, você não quer contar a bênção. Então nós precisamos ser pessoas espirituais. Irmão, olho grande, olho gordo, olho gorduroso, seja lá o nome que eles querem dar isso aí, não pega em nós não. Se nós estivermos no Senhor, não pega, porque Deus tem uma agenda. E nós já estamos na agenda dele. Hoje é que dia? Dia 8 de
7? É, porque eu estou à frente do tempo. 7 de junho. Na agenda de Deus está lá, ó, a sua bênção escrita, irmão. Agora, se você não abrir a porta, ou seja, não abrir o seu coração, o Senhor não vai entrar e ceiar com você e você não vai ceiar com Ele. Não é o que nós falamos lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Simples assim, irmãos. Não tem nenhuma acusação. Quem acusa é o diabo. O Senhor nos chama, o Senhor nos purifica, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Aleluia! Ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Irmão, está vendo que recomendação? Vai lá e conta o testemunho, conta para os irmãos só. Fique tranquilo, conta para o Tiago, conta para os irmãos o que Deus fez. Povo do mundo não. Ó, mas para os irmãos vai contando, para gerar fé neles. E anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Irmãos, o povo, que o soldado ficou louco, o cara estava algemado com Pedro, não viu o cara saindo. Isso é sobrenatural de Deus, irmãos. As pessoas do nosso bairro, da nossa rua, do nosso trabalho vão ficar atônitos, vão ficar apavorados quando chegar o dia da nossa bênção. Porque não vai saber como você prosperou, como você mudou, como você foi transformado, como a sua vida é uma bênção no Senhor. E isso eu estou falando de agora. Imagina do arrebatamento. Na hora que assustar, aí, cadê aquele povo que orava? Cadê aquele povo que reunia ali? O Senhor retirou a igreja. E isso vai acontecer conosco. E muito em breve, em nome de Jesus. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Irmão, ficou procurando Pedro e não vê. O inimigo não consegue nos achar, não consegue nos ver, não consegue nos tocar quando nós estamos no Senhor. Amém? O livramento do Senhor está acontecendo na nossa vida todo momento. Todos os dias, toda hora. Ah, mas aconteceu isso, irmãos. Está sob o propósito de Deus. Deus está no controle. Ah, eu quase caí, mas não caí. É diferente. Ah, eu quase morri, mas não morri. O Senhor está no controle. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Mas lembre-se desse versículo aqui, ó. Que eu falei com vocês. Que nós devemos examinar. Saiu da luta, saiu da provação, analise quanto tempo de oração você tem. Para onde que você vai agora? Vai para o Senhor, vai para o propósito do Senhor, vai para o seu próprio caminho? Vai tomar suas próprias decisões ou vai esperar no Senhor? Então pense nisso, como Pedro fez. O que ele fez? Para onde havia um povo que estava orando, ou seja, para a igreja. É aqui que nós devemos estar, é aqui que nós devemos viver, para com o Senhor. Amém? Eu quero orar em favor da sua vida, da sua família nessa noite, mas nesta palavra, de tomar posse hoje, agora, nós vamos ligar a nossa fé e o sobrenatural de Deus já está acontecendo conosco. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando Deus nos dá um propósito, seja de oração, seja de jejum, porque ele já está vindo lá na frente. Nós saímos de um propósito de oração e estamos num de jejum. Amém? Então, ou seja, aqui há um povo que ora, há um povo que congrega, há um povo que está no centro da vontade do Senhor. Se coloca nesse meio. E agora nós vamos ligar a nossa fé aqui na terra, vamos ligar as coisas no céu para que realmente o que há no teu coração que está alinhado com a obra de Deus
seja uma realidade a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Faça como eu. Vai comprar um carro, sinta o cheiro dele. Veja a cor dele antes de você chegar lá na concessionária. Passa lá na concessionária, entra no carro que você quer comprar, senta e fala: Deus, eu tomo posse em nome de Jesus. Quer comprar uma casa, passa lá no bairro, olha a casa e fala assim: Deus, eu tomo posse em nome de Jesus. É pela fé, irmãos. Ah, eu tenho recurso? Eu não, mas Deus tem. Vai que essa agenda de Deus está batendo com a minha. Amém? Assim tem que ser o nosso viver nessa terra. E isso não é só coisas materiais, não. Espirituais também. Então agora você vai orar pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu estilo de vida, pelas decisões que você vai tomar daqui para frente. E com certeza esse sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Agora é hora de você fechar os seus olhos e abrir a sua boca em nome de Jesus. Vamos orar. Agora, irmão, expresse a fé que você tem aí. Expresse a fé que você acabou de ouvir de como Deus age, de como Deus transforma em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa bênção, Senhor. Tomamos posse dessa visão. Tomamos posse de uma vida, Senhor, espiritual nessa terra. Pai, aprendemos agora a tomar decisões. Aprendemos, ó Deus, a orar. Aprendemos, ó Deus, a jejuar. Aprendemos, ó Deus, a caminhar conforme a Tua vontade. E descobrimos, ó Deus, que o Senhor tem uma agenda, Senhor. E que essa agenda venha se cumprir na nossa vida, Pai. Ó Deus, tudo que nós temos te pedido é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Pai, em nome de Jesus, tem homens, tem mulheres, tem jovens aqui neste momento, fazendo um clamor, fazendo uma oração para que seja respondida, Senhor. Assim como essa igreja lá de Atos, Pai, nós oramos e queremos receber da Tua parte, Senhor, a resposta. Ó Pai, a resposta em nome de Jesus. Pai, que a nossa vida seja transformada. Ó Pai, que a nossa vida seja mudada. Pai, que o nosso falar seja transformado. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver o que o Senhor pode fazer no nosso meio. Que o Senhor já está fazendo, Senhor. Que as pessoas possam perceber essas coisas. Pai, em nome de Jesus, nos dê o discernimento de tomar decisões acertadas no Senhor. Pai, que o nosso coração possa estar alinhado com o do Senhor, Pai. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Pai, que nenhum mal chegue até a nossa vida, até a nossa casa. E se há algum mal, Pai, em nome de Jesus, cura agora, transforma agora, liberta agora, Senhor. Joga por terra agora toda a algema, todo o laço, toda a amarra, Pai, em nome de Jesus. E que realmente nós possamos ser transformados pelo Teu poder, transformados pela Tua glória, Pai, que realmente nós possamos sentir a Tua presença e ver, Senhor, o sobrenatural acontecer no nosso meio, Pai. Pai, em nome de Jesus, ligamos aqui, Pai, na terra, como a Tua palavra fala, Senhor, que nós ligarmos na terra, será ligado no céu, e é nessa palavra que nós oramos, é nessa palavra que nós depositamos a nossa fé, é no Teu nome, é na autoridade que há no Teu nome, é na autoridade que o Senhor deu sobre a igreja, Pai, é nessa autoridade que nós oramos, é nessa autoridade que nós pedimos ao Senhor, Pai, é nessa autoridade que nós tomamos posse dessas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, que hoje seja um divisor de águas na nossa vida, Senhor. Pai, que o Teu santo nome seja exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder. Pai, nós vivemos o sobrenatural, Senhor. Nós não somos limitados, Senhor, à nossa visão, à nossa carne, aquilo que nossos olhos naturais vejam. Mas nós vivemos, Senhor, de acordo com que a Tua palavra nos fala, que o Senhor nos mostra, Pai. Então, em nome de Jesus, que a nossa comunhão com o Senhor possa ser uma comunhão permanente, Pai, que as nossas decisões possam estar reunidos com o Senhor, orando ao Senhor, Pai, orando, jejuando e vigiando, Pai, em nome de Jesus, e onde nós passarmos, as pessoas possam sentir a Tua presença, que as pessoas possam falar do poder do Senhor que há na nossa vida, que há no nosso falar, ó Pai, que há nas nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus, anula agora, Pai, toda má semeadura, tudo aquilo que nós semeamos de errado, tudo aquilo que nós fizemos de errado um dia, Pai, apaga, Pai, no mundo espiritual, apaga da mente dos ímpios, Pai, em nome de Jesus, apaga toda acusação, apaga toda rebeldia,
Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós realmente possamos ver como nova criatura. O Senhor nos fez novos, Pai. Então, em nome de Jesus, nós vivemos essa visão. Nós não aceitamos, Pai, em nome de Jesus, nenhuma acusação, porque isso vem do diabo. E o diabo não pode prevalecer contra a tua igreja, não pode prevalecer contra o teu nome, não pode prevalecer contra nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, como ministro do Evangelho, eu abençoo a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, nós já ligamos, Pai, na terra, ligamos no céu. Pai, que a tua vontade se cumpra hoje na nossa vida. Pai, que essa semana nós possamos ver o Senhor manifestar na nossa vida os pedidos que estão sendo feitos nessa noite, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que os irmãos falem que assim seja. Aleluia. Glória a Deus.